Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal do YouTube Jean Maria Doutrina Católica, deixe sua curtida. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje um testemunho da minha vida edificante que vai te ajudar a crescer na fé. Você vai se ajudar a te edificar na fé e no caminho da salvação eterna. Vamos hoje estar fazendo uma reflexão, um conselho, um grande conselho que eu carrego até os dias de hoje, um grande conselho que eu vivo até os dias de hoje e que através desse testemunho Deus possa agir no teu coração. Deus possa fazer uma obra sobre a tua vida. E mais do que isso, a necessidade de entender a beleza, porque o assunto que vamos colocar aqui, ele só se torna rico quando a gente se abre ao entendimento da graça. Assim como Deus, como diz o Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou de pé e baterei a porta, se me deixar entrar, eu cearei contigo e eu com ele. Se nós abrirmos o nosso coração para a reflexão que vai ser feita hoje, eu tenho certeza que uma obra extraordinária Deus vai fazer na tua vida, porque o assunto tratado aqui é muito importante. Vai ser muito importante. Fica até o final do vídeo. É uma coisa muito importante. Disso depende a salvação de todo ser vivente. Todas as vocações passam pelo testemunho que vai ser colocado aqui hoje. E a importância do assunto que vai ser colocado aqui hoje é um assunto que fala muito e que essa importância desse assunto, ele vai definir a salvação de todos nós. Todos nós seremos julgados por aquilo que vai ser citado aqui hoje. E o testemunho que eu te passo é possível, com a graça de Deus, que te seja edificante. Um conselho, uma direção do Padre Gabriel Vilaverde que eu carrego e vivo até os dias de hoje. Mas você que está em sua casa, tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, a palavra do Senhor fala assim: assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia, beija a Bíblia, a santa palavra de Deus, e vamos estar dando início a mais esse vídeo de evangelização. Então, meu irmão, minha irmã, quero te passar hoje um testemunho que há muito tempo atrás o padre me deu um conselho após uma confissão. Foi no princípio da minha caminhada, no princípio da minha conversão, onde eu perguntava muito. Eu nunca tive essa dificuldade de perguntar, porque tenho vergonha, porque tenho receio, não tinha esse orgulho, tinha esse costume de perguntar às pessoas que eu via que poderia me trazer conselho para a minha edificação. E era dia 19, no ano 2019, 13 de dezembro de 2019, eu fiz uma confissão com o padre Gabriel Vilaverde. E depois dessa confissão que eu fiz, eu pedi para ele um conselho. E o conselho que ele me deu, Deus ele foi trabalhando no meu coração. E dali Deus ele foi trabalhando no meu coração. E esse conselho eu vivo até os dias de hoje. E atualmente, há 6 anos que eu vivo um conselho dado. Estamos em 2025. Então, dia 13 de dezembro de 2019, um conselho foi me dado e eu guardo até os dias de hoje. Depois de fazer uma confissão com o padre, pedi um conselho e falei assim com o padre: padre, e sobre meu modo de vestir, sobre minha vestimenta, o senhor me aconselha o quê? Essa foi minha pergunta. Padre, sobre meu vestimento, o senhor me aconselha o quê? E
E a resposta dele foi super tranquila. Olha, o padre Gabriel respondeu assim para mim: se você puder andar sempre assim, é bom. Esse foi o conselho. Estava eu de calça e de camisa cobrindo o ombro e tal. E aquilo ali para mim, eu tomei aquele conselho. Eu estava de calça, estava de camisa, estava de tênis e guardei aquele conselho. Fui para minha casa. Ao longo da minha caminhada para Deus, eu fui buscando, fui mergulhando, fui tendo sede. E Deus, ele foi trabalhando. A graça foi de Deus, mas o instrumento foi o padre naquele pontapé inicial, naquela direção. E Deus foi trabalhando no meu coração a entender a virtude da castidade, a entender a virtude da pureza, a entender a beleza do que é castidade, afinal de contas, que não é só prender, não é só proibir, não se trata de impor, mas se trata de entender. Ao longo desse tempo, eu cheguei ali 2020, 2021, não me falha a memória, daquele conselho eu enraizei com Deus um propósito. Fiz um propósito com Deus. Fiz um acordo com Deus. E o acordo era: comecei a ter um namoro com a mulher com a qual sou minha esposa hoje. Comecei a ter um namoro casto. E o namoro casto, ele é difícil. O namoro casto, ele é exigente. Se você não tiver em Deus, se você não tiver uma busca raiz com Deus, você não suporta. Ao longo eu fui compreendendo a virtude da pureza. Eu fiz um propósito com Deus. Deus, quero fazer um propósito de usar para sempre calça e camisa. Esse foi o meu propósito com Deus. Aquele conselho, Deus foi trabalhando no meu coração, até eu chegar ao ponto de dizer assim: Pai, em um sacrário, em um momento de oração, eu quero fazer um propósito contigo. E esse propósito, ele se consiste em usar calça e camisa e não mais expor meu corpo, porque eu entendi a virtude da castidade. E o Senhor me dá graça. E aí o que eu pedi para Deus com esse propósito é particular. É entre eu e Deus. O fato é que 2025, estamos em 2025, estamos nos aproximando de 2026 e vai fazer 6 anos. Vai fazer 6 anos que eu estou vivendo esse projeto de só andar de calça e camisa. Mas por quê? Qual é o fim último disso? Onde é que está a riqueza disso? Aqui a gente entra agora no nosso vídeo. Jean, é pecado usar bermuda? O homem usar bermuda? Não. Eu falei isso? Eu não falei isso. Eu estou falando isso? Não estou falando isso. A bermuda comportada, que não expõe suas partes íntimas, não lhe coloque em má situação, não é pecado. Eu fiz um propósito com Deus e é o meu propósito com Deus de viver a pureza. Porque São Francisco de Sales e Santo Afonso Maria de Ligório, todos os dois santos que eu citei aqui, são doutores da igreja, bispo da igreja. Santo, bispo e doutor da igreja. Todos os dois, Santo Afonso Maria de Ligório e São Francisco de Sales. Esses dois santos e doutores da igreja, esses dois bispos e doutores da igreja, ele compartilham de um mesmo pensamento. Que eles dois, ambos citam assim: a castidade nos assemelha aos anjos, de Santo Afonso de Ligório e São Francisco de Sales. Tanto que Santo Afonso Maria de Ligório, quero até te recomendar um livrozinho dele aqui. Ele escreve esse livro aqui, ó. Tratado da Castidade, que é riquíssimo, eu te recomendo. E aí eu fui começando a entender, porque a castidade, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, se a pessoa não entende, aquela palavra ela é ofensiva para você, ela é invasiva. E a necessidade
vivemos em um tempo onde o pecado, a sociedade já não sabe o que é pecado. Já não entende o quanto é grave o pecado. O povo, a humanidade já não sabe o que é pecado e o que não é pecado. E quando ele chega a esse ponto, é uma loucura. Então São Pio X, ele vai escrever sobre isso e vai dizer que a grande perda do sentido, quando a sociedade tem a grande perda do sentido do pecado, uma grande gravidade. Então, a São Francisco de Assis, ele vai dizer que a maior arma que o demônio tem para perder uma alma é a carne. Em 1917, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, e para que fique para você bem esclarecido, que aqui eu não estou falando de achismo, estou falando de fatos, trazendo para vocês palavra de Deus, opiniões e escritos de santos, aparições confirmadas pela igreja de Nossa Senhora, que ela apareceu ali em 1917 para aquelas crianças na cova do Aire, ou da Ilha, que eu não sei pronunciar muito bem, portanto, de Portugal, em Fátima. Ela disse que onde muitas almas para o inferno por motivo do pecado da carne. Naquela época, em 1917, como se vestia as pessoas? Era grave assim? Não era grave assim. No entanto, se 1917, Nossa Senhora não está mentindo. Isso aqui está claro. Nossa Senhora, ela não falou. A Virgem Maria, ela mostrou, ela pesquisa, apareceu em Nossa Senhora de Fátima. É fato concreto que eu estou passando aqui, é muito sério. E fica até o final para você entender o que eu quero passar para você. Nossa Senhora mostrou o inferno a 3 crianças. E diz que muitas almas estão indo para lá por causa do pecado da carne. E hoje, na nossa atualidade, e a Nossa Senhora fala assim, nosso Senhor não tem moda, onde vi muitas modas que ofenderão meu filho Jesus. Ela falou isso. Confira os escritos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu fiz esse propósito de usar a camisa, não usar mais camiseta para sair? Na minha casa, meu lazer. Aqui eu destaco. Minha casa eu uso minha bermuda, minha camiseta, quando eu bem quero. Para sair não mais. Por quê? A bermuda em si é pecado? Não é pecado. Mas por quê? Porque eu entendi a grandeza, a riqueza que é o nosso corpo. O nosso corpo é a casa de Deus. 1 a Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo São Paulo fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então São Paulo fala, aquele que se une a uma prostituta se torna uma só com ela. Está aqui próximo. Está aqui próximo. O apóstolo São Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Deixa eu procurar aqui na Sagrada Escritura. Ele coloca aqui a gravidade da impureza. São Paulo coloca, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não posso me deixar dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e os estômagos são para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. O corpo, porém, não é para a impureza. Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 13, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor para o seu corpo. Deus que ressuscitou, o Senhor também ressuscitará pelo seu poder. Então o meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo é a casa de Deus. Como assim casa? Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. E quando você expõe seu corpo, você está se expondo a pecado grave. Quando você coloca uma roupa imoral, as mulheres
principalmente as mulheres, quero entrar aqui no assunto com delicado, com caridade. Mulheres, quando você coloca uma roupa muito colada, quando você coloca a roupa muito degotada ou pouco degotada, já começa o pecado. Todo mundo entende o que é, o que não é. Quando você expõe com um short curto, com um biquíni, com um homem sem camisa, ambos pecam mortalmente com o olhar. Porque o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, ele vai dizer assim: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu corpo tá bom, se o olho tá bom, todo o teu corpo tá bom. Mas se teu olho tá em treva, todo o teu corpo tá em treva. Esse em treva é em pecado grave. Então a palavra de Deus, ela é clara para cada um de nós. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu entendi o que é o pecado da castidade. E é o pecado da castidade, o 6º mandamento da lei de Deus, que é o pecado que tem mais levado almas para a condenação, segundo a revelação de inúmeros santos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2331, Catecismo da Igreja, não é achismo, eu acho que é assim, não é eu. A Igreja, você tenha atenção, que eu já lhe dei Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica e ensinamento de santos, bispos e doutores da Igreja. Aparições de Nossa Senhora apoiada pela Igreja. Então, muito cuidado com o olhar. Muito cuidado com a roupa que tu veste. Porque a roupa que nós vestimos, ela tanto pode nos levar ao pecado grave, como ela também levará o irmão. Então você vai ter cada pessoa que olha é 2 contas a prestar a Deus no dia de teu julgamento. No juízo final. No juízo particular, perdão. Juízo final pode ser também, né? Se você ficar até a segunda vinda gloriosa de Jesus. Vamos prestar conta a Deus. Imagine, meu irmão, não caia na ideia de que todo mundo que morre vai direto para o céu. Morreu, está no céu. Se todo mundo que morre está no céu, então a Bíblia é mentirosa. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14, vai dizer que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Então, meu irmão, logo se entende que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. A gente tem que seguir uma vida segundo a vontade de Deus. E dá para ser feliz segundo a vontade de Deus. Porque há uma esperança naquilo que a gente vive. Há uma esperança de entrar no céu. Então, muito cuidado com o modo de vestir. E o meu testemunho hoje é esse. Aprendi a cobrir meu corpo. E quero que através desse testemunho você também se conscientize a cobrir o seu corpo, a vestir o seu corpo. Ninguém mais me vê de bermuda. A bermuda é pecado? Volto a dizer, não é pecado. Não é problema nenhum de eu usar sua bermuda. Porém, eu fui para o extremo porque eu fiz um acordo com Deus. Minha intimidade com Deus. Minha oração com Deus foi assim. Vai você e faz a tua. Vai você e faz seu acordo com Deus. Vai você e faz seu propósito com Deus. Vai você e começa a viver a castidade. Vai você também faça uma correção do seu guarda-roupa. Qual o tipo de roupa? A roupa, o modo de vestir da pessoa, ela mostra muito o grau da intimidade que ela tem com Deus. O modo de vestir de um católico e de uma católica, ela fala muito. E o quanto você está próximo ou não de Deus. Porque uma pessoa que entendeu que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o habitat de Deus, é a casa de Deus, é onde Deus ele vem habitar em nós, é um lugar que deve ser zelado. É aquilo que fala o Salmo, no capítulo 68, no versículo 10. O zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. O zelo pela casa de Deus. Então a castidade é um assunto grave. E a castidade, ela não se resume somente... A castidade não se resume somente no sexo fora do casamento, na fornicação. E você pode encontrar mais sobre isso lá na carta do apóstolo São Paulo, no livro do Gálatas, no capítulo 5.
Gálatas, no capítulo 5. Veja quanto o apóstolo São Paulo, ele vem hoje nos iluminar com uma passagem que é para nossa salvação. E o quanto isso é importante para cada um de nós. Olha o que São Paulo fala. Vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. São Paulo está falando aqui, em Apóstolo São Paulo, no capítulo 5, no versículo 13. Eu estou lendo para você a Bíblia. Se você não acorda de acordo com o que eu falo, mas você é preciso ser de acordo com o que a Bíblia está passando para você. São Jerônimo dos Pais da Igreja, ele vai falar: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo, um santo padre da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo de 130 a 133, vai dizer que o coração da teologia é a Sagrada Escritura. A nossa igreja é apoiada em 3 pilastras: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Portanto, estou lendo para você a Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, você não é católico. Me desculpa essa verdade de fé. Porque se a Bíblia não te convence, o que te convence? Se a própria palavra de Deus. Santo Irineu de Leão, também um santo padre da igreja, ele vai dizer assim: quando eu rezo, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, eu escuto a voz dele. Então isso é a linguagem dos santos. Então São Paulo, ele fala aqui para nós: olha, vós, irmãos, foi chamada à liberdade. Ou seja, você é livre e eu sou livre. Porém, toda escolha de vida tem uma consequência. Ele fala assim: não abuseis, porém, da liberdade como pretexto. Ó, você é livre, mas cuidado com as suas decisões, que toda decisão tem consequência. Paulo está deixando claro aqui. Para prazeres carnais. Pelo contrário, fazemos servos um dos outros pela caridade. Ou seja, aqui ainda sobre caridade, ainda sobre a caridade e a vestimenta. Quando uma mulher, ela coloca uma roupa imoral, uma roupa bem colada, uma falsa modéstia, mostrando parte íntima, expondo o seu corpo, desenhando o seu corpo, é uma falta de caridade. Porque você sabe que o homem vai olhar para você e vai lhe desejar sexualmente. E quando ele imaginar, e se ele não tiver a sabedoria e também a fortaleza de renunciar imediatamente a essa imaginação, se ele consentir, nasceu o pecado mortal. Esse pecado mortal, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, vai dizer que aquele que morre no estado de um só pecado mortal, sem um arrependimento contrito, desce imediatamente para o inferno. Não é achismo, não. É o Catecismo da Igreja. 1035. Se você não se arrepender, se você não se confessar, é claro, todo arrependimento, até no último instante da nossa vida, Deus, podemos alcançar de Deus essa graça. Então ele fala assim: porque toda a lei se encerra num só preceito: amará teu próximo como a ti mesmo. É por nome do amor a Deus, é o nosso próximo, que eu zelo pelo meu corpo, para que ninguém peque através dele. Eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo e não usá-lo para que as pessoas possam entrar na condenação eterna. Aí ele fala: digo, deixei-vos conduzir pelo Espírito, não satisfazeis o apetite da carne, diz Paulo. Ele fala assim: as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeira, orgia que entra a impureza de várias pessoas fazendo ali práticas abomináveis da sexualidade e outras coisas semelhantes. Dessas coisas os previmos, como já os preveni. Aqui São Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. São Paulo, não é eu, São Paulo fala assim: as que praticarem não entrarão no reino de Deus. Esse é o ensinamento de hoje. E o Catecismo da Igreja Católica começa a falar do sexto mandamento no parágrafo 2331. Então, vamos tomar bastante vigilância, porque vivemos na era da impureza, na era da sexualidade desordenada,
na era dos prazeres carnais. Cuidado com aquilo que você escuta. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você preenche em nossa mente. Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Bispo e Doutor Nembrei, ele vai falar assim. Santo Afonso de Ligório não, Santo Agostinho, ele vai falar assim. Do olhar, a imagem vai para nossa mente. Se você consentir descer para o coração, nasce o pecado mortal. E esse pecado mortal, se você não tiver um arrependimento, e depois desse arrependimento se confessar, não é só se arrepender. Confessar, porque para o católico não é só questão de só se confessar, mas nós acreditamos no sacramento. Então nós acreditamos na graça através da absolvição. Não é só confessar. Nós acreditamos no sacramento, na graça que o sacerdote tem na sua mão ungida através da absolvição. Então, filho, eu espero ter te ajudado. Espero que possa te edificar na fé. Espero que você possa amar a Deus. Espero que você possa rever sua vida. Salve a Maria Imaculada. Que Deus te abençoe.